Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podes tirar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova ao pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova ao pecador, ou aceita o dom de Jesus. Você aceita o dom de Jesus? Vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez, porque cremos no poder do seu sangue, que nos purifica de todo pecado, sara todas as nossas enfermidades. Senhor Jesus Cristo, ilumina as nossas mentes, ilumina os nossos corações, ilumina o nosso caminho, para que possamos chegar até o final. Abençoe o culto, abençoe as transmissões. Pedimos que o Senhor tome controle de tudo e de todos. Que todos nós possamos voltar melhores para os nossos lares. Pedimos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês nesta noite. Sua vinda, até aqui é um espírito de adorador, E além do espírito de adorador, é um desafio, Tá fazendo frio? Frio é um obstáculo, Mas você venceu o obstáculo, Frio é uma dificuldade. As pessoas que vivem dificuldade, geralmente eles param, Quando chega a dificuldade. Os fracos têm que parar quando chega algo que precisa de força. Ele fala, estou fraco, como é que faz? Tem que ter muita força, Estou fraco. Mas vencemos, Amém? Deus abençoe vocês que estão aí em Ourinhos e em Óleo. Aí mais um grupo de irmãos, que romperam o frio. Estão na igreja, hein? Quero ver amanhã cedo, hein? Manhã cedo. Outro dia, Deus abençoe vocês que estão em casa também, sentados no sofá e com os cobertores nas pernas e tal. Coisa boa, hein? Mas se tiver frio, quiser trazer cobertor na igreja para cobrir as pernas também, não tem problema, pode trazer, põe nas costas. Não tem nada na ordem da igreja que diz que não possa, Só não pode cobrir umas 2, 3 irmãos ao mesmo tempo, aí fica meio esquisito. Então, aí em Agudos, irmã Nina, irmão José Luiz e irmã Aurora,
irmão Ayrton Andrade família, irmão Gerson Martins, irmão Aparecido Andrade família, irmão Fátima, a irmã Beatriz, irmão Jeremias, irmão João e família. Estivemos ontem em Agudos. Em Avaré, irmão Valdir Andrade, irmã Senise Andrade. Terça-feira que vem, 14, estaremos aí em culto de Santa Ceia em Avaré, já avisando, né? Quem vai para Avaré, leva a blusa. Se está frio aqui, está mais frio lá ainda. Bauru, irmão Lúcio e o irmão João Laerte, irmã Fátima, né? Irmão Lúcio e irmão João estiveram trabalhando hoje, né? Ali na igreja de Bauru, estamos fazendo ali umas reformazinhas para o encontro. A reunião com os pastores no sábado será ali. Botucatu, irmão Jurandir Mancida, irmão Paulo Mazoraide, irmão André Manoemi, irmão Alexandre Sartori e família. Em Cruzeiro, irmã Aline Ramos e família. Em Miralema, irmã Débora, irmã Michele, irmã Késia e irmã Everlin. Em Jaú, irmã Ayrton Moreira, irmã Rose Moreira, irmão João Moreira, irmã Romilda. Deus abençoe, né? Irmão Jefferson, irmã Thalita conosco aqui nesta noite. São gente daqui, gente de Jaú, gente de lá, gente daqui, gente nossa, né? Com vocês todos, né? Deus abençoe vocês. Lá em Jarinu, o irmão Wagner e a irmã Edna. Família do irmão Hilário, né? Muito bem. Lá em Pardinho, irmão Josafá, irmã Terezinha, irmã Dina, irmã Pâmela, irmã Marina. Em Piraju, irmão Moisés e irmã Terezinha Schneider. São Miguel do Araguaia, irmão Arlindo Fernandes, São Manuel, irmão José Ferreira e família. Nosso abraço a todos vocês. Convidando vocês, né, para dia 24, 25 e 26, nosso encontro regional de pastores aqui em Bauru, anfiteatro da Unesp, conhecido como Guilhermão, entendeu? E sexta 24, sábado 25, domingo 26. É horários de culto, né? A partir das 19 horas, mas esses eventos assim é sempre bom se chegar antes. Principalmente as caravanas que vão no domingo, nós aí franqueamos para as igrejas, né, irmão Cláudio? Os irmãos, franqueamos as caravanas, a igreja vai se responsabilizar. Precisa aí ajudar os organizadores para o domingo. E será transmitido também pela internet o encontro. Nós fizemos uns convitezinhos, esses aqui, olha. Dá para enxergar daí, Motânio? Você está enxergando, meus irmãos não estão, não. Aí, ó. Aí, ó. É um convitezinho para cá. Estou te ajudando a você focar, viu, irmão? Aí. Olha aí. Isso é para você entregar para a pessoa. Então tem algo. Mas é a igreja de Bauru, né? Obrigado, irmão. Mas a igreja de Bauru, mais local ali. Depois os irmãos de Aguda, as demais igrejas, aqui em Lençóis também tem algo ali. Mesmo assim, se você quer levar para alguém, né? É o convite, né? Seu vizinho, seu parente, amigo de escola, de trabalho. E às vezes, eu sei que para deslocar de uma cidade para outra é mais difícil, mais leve. Faz a sua parte, né? Tem aqui os horários de programa de rádio nosso também, tem o nosso site. Não deixa de ser o evangelismo, né? Na saída, você pode pegar um pouquinho cada um, e se você desejar, né? Amém? Então assim nós vamos indo, nos preparando para receber o encontro. Eu creio que será uma bênção para nós, né? Mais uma vez, né? Bênção. As bênçãos. Bênção do final é o que nós estamos. Nós precisamos da bênção do final. A bênção do início já passou. Nós não vivemos de bênção passada. Entendeu? Não podemos chegar assim, ô irmão, você lembra aquele churrasco que nós comemos no ano passado? Coisa boa, hein? Pois é. E quando é que nós vamos fazer outro? Porque aquele foi bom, né? O culto de ontem foi bom, né? O culto de hoje está sendo bom. Mas são coisas que ficam. E o importante é o que fica, é claro,
de todos esses anos nos nossos corações. Não nas nossas mentes, nos nossos corações. É o que vai dar substância, força para a hora, né? O que nos espera é o grande concílio mundial de igrejas. Diz o profeta, é uma perda total. Então, é o Golias. Para você vencer o Golias, e como é que a gente faz, pastor? Como é que eu faço para vencer o Golias? Você não tem que estar preocupado com o Golias. Você tem que estar preocupado com o leão e com o urso. Está vencendo o leão? Venci. Então, vencer o urso? Venci. Então, você vai vencer o Golias também. Então, nós sabemos que o que nos reserva, e só que isso não é uma coisa, né? Eu penso assim, essas coisas do inimigo, elas são devagar, né? Elas vão penetrando assim, quando a pessoa descuida, você está dentro daquilo já. Está dentro. Pequenas decisões, pequenas escolhas, então, aí você está naquilo já. Você está dentro daquilo. Daí a importância dos cultos ainda. É manter as pessoas na fila, né? Manter eles na fila. O grito do profeta foi isso, ficam na fila. Então o inimigo, com tudo que tem, ele vem para tirar-nos da fila. Agora, Deus tem nos reservado também o maior poder, né? Que um ser humano pode exercer, além dos dons que o profeta exerceu, nós também temos exercido o poder, né, da palavra falada. O poder da palavra falada nada mais é do que um resultado de uma vida vivida. É só isso. Creia na mensagem, nasça de novo, creia na mensagem, carregue ela. Então você tem tudo aí. Vamos cuidando, né? A Bíblia diz assim, você que está em pé, cuide para que não caia. A igreja está em pé, pastor, cuide para que ela não caia. Você está com saúde? Cuida para que você não caia. Tudo precisa de um cuidado. E a mensagem é uma farmácia completa, né, para nós. Tem tudo aqui do que nós precisamos. Aí tem que ser treinado para saber usar a mensagem na hora certa, né? Na dose certa, no momento certo. O Concílio Mundial é o sistema religioso. E o sistema religioso, um dos poderes que tem por detrás dele é o poder feminino. Laodiceia, direito da mulher. A cidade de Laodiceia, lá na Ásia Menor, ela já manifestava esse espírito. O profeta ensina isso nas eras da igreja. Estava prefigurando o que iria acontecer quando a era chegasse. Domínio feminino. E tem chegado nisso. Domínio nos poderes, todos os poderes, né? Que existe. Prefeitura, no estado, no país, na escola, nas escolas, nos lares, nas igrejas. Então é um espírito. É o espírito da era, o espírito do domínio. Domínio. A mulher tem que tomar a mensagem para vencer isso. Se ela não tomar a mensagem, ela não consegue vencer isso, não sai disso. E por sua vez, o pastor tem que tomar a mensagem para evitar que isso se estabeleça. Jezabel é um espírito terrível. E chegou num dado momento lá atrás, o Elias, o tisbita, chegou até a correr dela. Mas como eu tenho dito, o nosso não correu não. Teve que enfrentar. Teve que ser chamado de odiadores de mulheres, teve que ter chamado de implicante, deixando as mulheres loucas, falando essas coisas, dizendo que ia atrapalhar o ministério dele, que poderia ter um grande ministério. Mas ele venceu, né? Ele venceu, nos deixou tudo aquilo que nós
que nós precisamos. Amém? Então, nós estamos numa reta final. O diabo não para de trabalhar. E nós também não podemos parar de trabalhar. O alvo principal dele é o povo que ele ainda não conquistou. É com esses que ele está lutando e trabalhando. Aquele que ele conquistou, não vai gastar força mais, né? Então, o interesse dele é a noiva de Jesus Cristo. O interesse dele é a noiva. E tudo que nós conhecemos a respeito do que o profeta pregou, depois que foi pregado, ele também já conhece. Ele conhece a Bíblia, conhece a mensagem. Por isso que ele engana. E é tão preciso, precisa de uma visão de profeta, de águia, né? Jesus nos alertou, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Você crê que você é um escolhido, uma escolhida? Então você não vai ser enganado, por causa dessa promessa. Dessa promessa. Mas, fique atrás da mensagem e da Bíblia, que é a nossa proteção. Fique atrás da arca. Foi o conselho que Josué deu para o povo de Israel. Fique afastado. A arca vai na frente, vocês ficam longe dela. Mas seguem ela. Amém? Isso quer dizer o cuidado, né? O respeito. E são muitos que às vezes querem botar a mão sem ser chamado. Aí é lepra, é morte. Porque Deus não muda a sua palavra, né? Muito bem, irmãos. Eu vi o irmão Cláudio falando sobre a caravana, então vocês tomem aí as providências, né? E continue orando para o nosso encontro. Agora nós vamos ler a Bíblia, vamos colocar em pé. Escritura bastante conhecida. São Mateus 16, 13 ao 17. Nós vamos voltar a falar na mensagem sede. Confissão de Pedro. É um subtítulo do parágrafo do capítulo, melhor dizendo, 16. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem é profeta. Diz que Jesus Cristo é rei, sacerdote, profeta. Sacerdote como encarna na terra, profeta, melhor dizendo, como profeta é o que ilumina, né? Rei, né? Rei no milênio. Hoje ele é Espírito Santo na igreja, sacerdote. Ele disse: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Note que Jesus foi comparado com profetas com grandes ministérios. Aqui tinha uma classe de pessoas que deu um valor bom para ele, mas não era isso também. Tinha outra classe de pessoas que dizia que ele era um filho legítimo, Beelzebu. Aí é que está. Nós temos que sempre colocar as pessoas no lugar dela. Mas você diz uma coisa boa a respeito de uma pessoa, mas ela não é aquilo. Disse-lhes ele: e vós? Quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Ele não disse tu és Jesus. É Cristo, porque ele nasceu Cristo. Ele era aquele mesmo que guiava o Israel no deserto. Paulo diz, a coluna de fogo de noite, a nuvem de dia, a pedra que eles bebiam era Cristo. Então, Cristo se materializou fazendo um corpo para ele, Deus. Esse corpo recebeu um nome, Jesus. Notaram isso? Cristo é a teofania de Jesus. Assim como você tem a sua teofania, ele também tem. Esse é ensinamento, né, do nosso profeta. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou, então foi uma revelação, na hora ele recebeu uma revelação. Revelação quer dizer tirando o véu, descobrindo. Na hora Deus veio, tirou as escamas dos olhos de Pedro ali, desvelou para ele e ele viu. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Isso quer dizer, o que é carne e sangue? É o lado humano, esforço próprio, capacidade, habilidade, conhecimento. Ele não tinha nada disso. Então não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Assentai-vos. As portas do inferno não prevalecem contra aqueles que têm a revelação de quem é Jesus Cristo. Você pode ouvir falar de Jesus Cristo. Você pode aceitar que ele é tal coisa baseado em que alguém falou para você e você confia naquilo. Mas você tem que ter a revelação de quem ele é. A igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada na revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Ele não é Belzebu, ele não é Elias, ele não é João Batista, não é Jeremias, não é um dos profetas, ele não é a segunda pessoa na divindade, ele não foi um filósofo, ele não é um Deus menor. O Senhor Jesus Cristo é o único Deus. A promessa era esta, né? Emanuel, Deus conosco. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Verbo é a palavra, ele era a palavra. Por isso que Cristo é a palavra é Cristo. Não é a segunda pessoa de uma suposta trindade de deuses. Ele é a pessoa de Deus manifestando a sua segunda manifestação, a sua segunda etapa, redimindo a raça humana. E agora, estando na sua raça humana, na forma de espírito, dando a ele um sinal de garantia para que nós possamos aguardar o seu retorno, que ele foi nos preparar um lugar. Amém? Então, o nome desse Deus é Senhor Jesus Cristo, que também é o nome do Pai e também é o nome do Consolador. Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai. O Pai é o mesmo nome do Filho. E ele disse, e o Consolador virá no meu nome. O Consolador é o mesmo nome de Jesus. Por isso que não há outro nome a quem possamos recorrer nos céus, na terra, debaixo da terra. Em tudo que vamos fazer, em orações e obras, devemos fazer neste nome, Senhor Jesus Cristo. E o mensageiro desta era veio anunciando, apontando, mostrando para nós o Senhor Jesus Cristo. E o diabo trabalhou muito para que as pessoas fizessem do irmão Brana o Jesus Cristo. Colocar ele no lugar de Jesus Cristo. Tentando ofuscar o ministério de Jesus Cristo.
O irmão Branham lutou com isso e não permitiu, até que pessoas boas fizeram isso. A ponto que ele disse que ele ia deixar o ministério e que as pessoas seriam responsáveis pelo dito que estava correndo na igreja. Eram famílias boas, como tiveram aqui pessoas boas dizendo que Jesus era Elias, Jeremias. As pessoas estavam dizendo, William Branham é o Senhor Jesus Cristo. Ele falou, olha, eu vou deixar o ministério. Isso me faz um anticristo. E vocês serão responsáveis pelas almas. Então, quem é o William Branham? Aí é que está. Tem hoje até pessoas que creem nisso. Ele não é o Senhor Jesus Cristo. Ele não é o Filho do Homem. Ele é um profeta. Ele é um dos filhos do homem. Como Jeremias era um dos filhos do homem. Como Elias era um dos filhos do homem. Mas quando se fala o Filho do Homem, é Jesus Cristo em seu ministério terreno de profeta. Profeta dos profetas. Porque profeta ilumina, é luz. Amém? Ele é o mensageiro prometido em Malaquias 4, 5 e 6, no ministério de Elias. Ele tem um ministério de Apocalipse 10, 7, sétimo anjo. Ele tem um ministério de São Lucas 10, 30, manifestando, presta atenção, quando o ministério do Filho do Homem se manifestar. Então, o ministério do Filho do Homem, que é o Senhor Jesus Cristo, manifestou-se no ministério do irmão Branham, que é um profeta, que é um dos filhos do homem. Então a mensagem do irmão Branham, ela tem essa tríplice manifestação. Elias, sétimo anjo, e a manifestação do ministério do Filho do Homem. Amém? Isso é assim. Contudo, nosso profeta foi um homem, foi um pregador, ele foi esposo, foi pai, foi filho, foi irmão, teve família, cometeu erros, porém, ele sempre disse, no assim diz o Senhor, não tem erro. Porque o assim diz o Senhor era o Senhor. Amém? Mas, nós temos tomado esta mensagem, porque havia uma sede em nós. E nós estávamos saciando a nossa sede com credos e dogmas, refrigerantes denominacionais, sucos denominacionais, que engana a sede. E nós estávamos morrendo já. Mas uma hora alguém nos guiou à fonte. E aí você saciou a sua sede. Você bebeu, bebeu, bebeu. Amém? Saciou a sua sede. Aí acabou. Agora você conhece a fonte, você conhece a palavra. Por isso que o eleito não tem que ficar cercando o eleito, não. Ovelha não tem coleira. Ela sabe que onde ela tem que beber a água dela, ela sabe onde tem que comer a comida dela. A diferença, o profeta quando esteve na Palestina, ele observou vários rebanhos ali, de camelo, acho que de jumento, e de ovelha, de cabrito. Ele falou, escuta, as ovelhas eu sei que quem cuida da ovelha é pastor, mas os demais rebanhos, como é que você chama aqui? Cabrito, cavalo, camelo, jumento? Não, são chamados de pastores também. Então a diferença do pastor de ovelha para os demais está no manejo, no cuidado, no alimento, no aprisco. E uma grande diferença que existe é que a ovelha segue o pastor. Entendeu? Você nunca vai ver um desenho, uma pintura em lugar nenhum,
Um pastor de ovelha com o rebanho, que nem gente que passeia com cachorro, cada um numa coleira. Ou então com cabrito, cada um numa coleira. Não. O pastor sempre está na frente, as ovelhas vão indo atrás. Sabe por quê? Natureza. Não precisa fazer cerca alta para elas, não. Elas são obedientes, são mansas. Elas sabem que elas são indefesas, depende do pastor. Estou falando do natural e do espiritual. Agora, cabrito, não. Cabrito, bode, entendeu? Ele come de tudo mesmo. Se você fizer uma cerca lá com um gai meio verde, ele vai mastigar aquele gai verde lá. Come a roseira, come espinho da roseira, vai comendo tudo. À medida que aperta a seca, ele come tudo mesmo, não é, mulher? A mulher falou que sim. É desse jeito mesmo. Então, é o manejo que é diferente. É um manejo diferente. Por isso que o profeta diz, nós não estamos num piquenique, porque a noiva não está esperando piquenique. Nós estamos indo para o arrebatamento. Não temos tempo para perder com isso. Então, aí começa. A natureza da noiva é natureza de ovelha. Ela precisa de alimento de ovelha. Ela precisa da correção da ovelha. Vocês estão entendendo? E a mensagem é a ração completa para a ovelha, que é o cão branco. É a mesma ração. Ela é uma ração balanceada, completa. Tem tudo aqui. Todos os nutrientes. E você você compra aí um polivitamínico, é assim que fala mesmo, Cláudio? É isso que fala? Polivitamínico. É isso? Se ele a fórmula tem, não sei quanto disso. Então, essa aqui é a polivitamínica. Mensagem. Poli, tem tudo. Toma isso aqui e resolve tudo. Mas tem umas coisas, às vezes, que tem que tomar, né? Crer é uma coisa. Tomar posição é outra. A salvação é de graça. Posição é que tem preço. Vai custar alguma coisa para você. Deus quer ver mesmo. Se você tomou uma decisão mesmo, está afim mesmo, ou a coisa é só na base da emoção. Porque a mensagem de Mombrana, quando você apresenta ela para uma pessoa que tem uma cabeça que não tem conhecimento que chega, ela é linda, maravilhosa, responde tanta coisa. Só essas coisinhas que nós falamos já, a pessoa ouve isso aí e fala para a gente, como uma pessoa falou uns dias atrás para mim, pastor, o senhor é uma pessoa iluminada. O senhor, como que o senhor conhece? Opa, peraí. Não é nada meu, não. Eu só mostrei para ele a foto do profeta. Falou, veio tudo de lá. Se não fosse essa mensagem, nós estaríamos envolvidos com alguma tonteria religiosa, aí andando por cima de sal grosso, fogueira santa, novena, corrente, benzendo chapéu, benzendo toalha, ungindo lenço, fazendo romaria, enterrando pedido de oração no chão, indo para as encruzilhadas. Alguma dessas tonterias nós estávamos envolvidos. Se não fosse a mensagem. Tira a mensagem do pregador. Agora vem o outro lado. Como que eu pego uma mensagem dessa, estufo o peito e acho que eu sou alguma coisa? Não somos nada. Pastor é só um carteiro, entregando o recado de Deus, né? Amém? Então, nessa mensagem, sede, o profeta diz, Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você crê nisto? Irmãos, uma coisa é o ataque do diabo. Uma coisa é investir do diabo. E outra coisa é nós termos que resistir ele. Qual foi umas palavras de Jesus através de João em relação às eras passadas
em relação a Jezabel. Tenho contra ti que toleras Jezabel. Tolera. Nós não temos que tolerar o diabo. Tolera. Tenho contra ti que tolera. Então veja bem, o diabo vem. Por isso que a Bíblia diz, qual é a saída, qual é a forma de resistir? Achegai-vos a Deus. Então se você ler só uma parte do versículo, fica assim, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas antes fala, achegai-vos a Deus. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Isso é, ele não prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerá. Mas nós não estamos livres dos ataques. Mas não prevalece. Amém? Aquilo vem. Você se achega a Deus. Se apega à mensagem. Resiste e vai embora. O diabo dá uma volta, vem de novo. Ele fez isso com Jesus. 3 ataques. Mas quando você está edificada na revelação, e a revelação vem através dessa mensagem, não quer dizer que ele não vai vir te tentar, não vai dizer que ele não vai de alguma forma querer te derrubar, mas você prevalecerá. Amém? E aí você tem um descanso. Aí vem outra. E você prevalecerá. Amém? Porque você tem a revelação do que é essa mensagem. Não na cabeça, no coração. Então, quando ele chega, você se achega a Deus. E a maneira de se achegar a Deus é chegar à mensagem, chegar à Bíblia, chegar ao culto, chegar. Então, a solução está aqui, na Bíblia, na mensagem. Eu disse para alguém esses dias, né? Que precisa de se chegar mais a Deus. Falei, lê a Bíblia, lê a mensagem. Porque é muito difícil ler a Bíblia, ler a mensagem. Depois que você é revelado da Bíblia, da mensagem, irmão, irmã, fica mais difícil de você ler a Bíblia e a mensagem quando você não tinha revelação, que você lia muito mais a Bíblia. Porque o diabo sabe agora que você está lendo, está entendendo. Fala, epa! Aquele tempo que ele não entendia nada, eu falava, não, pode ler mesmo, lê aí. Fez de eu ser um religioso. Mas depois que a Bíblia, porque a mensagem faz para você a Bíblia nova. Ela é aberta. Falou, pai, não, aí agora você não vai ler mais não. Então leia. Leia a Bíblia, qualquer parte dela, qualquer pedaço dela. Abra ela lá e lê. Abra a mensagem. Esse é o remédio, gente. Para começar um dia melhor. Porque tem pessoa que começa o dia bem, na hora do almoço já está ruim, à tarde está pior, à noite nem se fala. Entendeu? É assim, né? É uma pessoa desestabilizada. Entendeu? Está desestabilizada, né? Nós temos um monte de coisa que ajuda a estabilizar, né? Tem muitos remédios, não somos contra remédio, que ajuda a estabilizar. Mas como nós falamos, né? Isso aqui é polivitamínico. Abre a mensagem. Abre a Bíblia em qualquer lugar e a mensagem em qualquer lugar. Se você não sabe fazer muita coisa, está sem força. Faça isso. E aquele pedacinho você vai ler e Deus vai falar com você. Amém? Porque Deus, ele é rico em misericórdia. Porque Deus está interessado em você. O maior interessado no eleito, o maior interessado na noiva é o noivo. Você crê que você faz parte da noiva? Jesus está interessado em você. Agora, existem argumentos diferentes sobre isto. Os romanos católicos dizem, ele construiu isso sobre Pedro. Vem, aqui tem um detalhezinho. Se isso fosse assim, que a igreja fosse edificada sobre Pedro,
Então, assim como Pedro se apostatou de vergonha, teria se apostatado de vergonha, a igreja também teria se apostatado de vergonha. O que Pedro fez? Então não foi isto. Isto, claro, que não foi edificado sobre Pedro, porque Pedro quer dizer pedrinha. Aí tem uma diferença e tem hora que as palavras têm que ser medidas. Pedro é pedrinha e Jesus disse pedra. Tem diferença de pedra e de pedrinha. Ele falou pedra. Pedra quer dizer uma edificação, um fundamento. Pedra na Bíblia tem esse significado. Muitos trechos na Bíblia falam sobre pedra, edificação, marco, altar, ornamento. Então não foi isto. Claro que não foi edificado sobre Pedro, pedra, a pedrinha. Então os protestantes dizem que ele construiu isso sobre si mesmo, Jesus Cristo. Não, é sobre Jesus Cristo. Por isso que até hoje eles pregam Jesus de Nazaré. Os católicos pregam Jesus de Nazaré, é os 4 evangélicos que eles pregam. É o Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré. Nós cremos em Jesus, Jesus de Nazaré. Eu quero saber se você crê no Jesus de Atos dos Apóstolos para frente. Ah, não, mas agora é a terceira pessoa. Não, ele não disse que seria a terceira pessoa. E Jesus disse assim, eis que estarei convosco até o fim e até mesmo em vós. E ali, no momento da sua transladação, da sua subida, da sua ascensão, Jesus disse para os seus discípulos, Mateus 28, finalzinho. O que foi que Jesus disse? Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Abra seu coração se tem alguém que não entendeu isso ainda. Jesus disse assim, todo poder é-me dado, nos céus e na terra. Então, se a pessoa crê que Jesus é a segunda pessoa, e a segunda pessoa tem todo o poder nos céus e na terra, então o Deus Pai, o Deus Espírito Santo não tem nada. Se todo o poder está com Jesus, eles creem que é a segunda pessoa. Então vocês têm que pedir para Jesus mesmo. Não é para o Deus Pai, não para o Deus Filho, para o Deus Espírito Santo. É para o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora, na forma de Espírito Santo Consolador, Ele estará conosco, está conosco até o fim e até mesmo em vós. Amém? Então, a igreja está edificada nessa revelação de quem Ele é. Isso não depende de português, de conhecimento, nada. É uma revelação. Então, não é para querer ser diferente, mas discordo com eles. Ele nunca construiu isso sobre nenhum dos dois. Nem sobre Pedro, nem sobre ele. Ele construiu isso sobre a revelação de quem ele era. Ele disse, bendito és tu, Simão, filho de Jonas, a carne e o sangue nunca te revelou isto, mas meu Pai que está no céu te revelou. Não pelo conhecimento. Você aprendeu isso através dos livros. Você não aprendeu isso através de se unindo à igreja. Você não aprendeu isso nas lojas. Porém, o Espírito Santo, Ele mesmo tem trazido a pessoa de Jesus Cristo a vós. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Aquela sede santa tem sido saciada na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele diz, eu sou a fonte. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aí está você. Esta é a coisa que desejamos procurar. Satisfazer aquela sede com aquilo. Está bem. Nós encontramos o que nós devemos. Mas aí vem o inimigo. Por não terem revelação de quem é Jesus, cria-se então todo conhecimento teológico, tentando compreender a Bíblia através de conhecimento próprio. Homens religiosos, cheios de boa intenção. Mas o que é que diz o ditado conhecido? De boa intenção, o inferno está cheio.
Esta é a palavra de Deus. Aqui estão os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são leis. Se é lei, tem pena. Ah, mas eu sou sincero. Que bom que você é sincero. Eu oro bastante. Que bom que você ora bastante. Continua orando. Eu sou uma pessoa dedicada. Continue assim. Porque eu ponho as mãos sobre os enfermos, eles são curados. E graças a Deus você tem um dom. Continue assim. Mas tudo isso não vai valer nada se você não nascer de novo. E se você nasce de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí é que está. Por isso que foi a primeira doutrina que Jesus pregou a Nicodemos. Nicodemos não era nenhum bandido, nenhum traficante, nada. Ele era um homem bom, pio em Israel, era um príncipe entre o povo ali, um homem de destaque. Foi para ele que eu disse: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ainda você está em pecado. Ainda você carrega o pecado, o juízo do pecado sobre você. Você tem que escapar da lei, da morte, do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus Cristo, ele viria pagando esse preço. E agora você tem que receber isto. Só que nós estamos há mais de 2000 anos daquele ato da crucificação. E no final das eras da igreja, Deus traria um profeta. O profeta é luz, para saciar a sede da noiva espalhada pelo mundo, embaraçada em mais de 2000 linhas religiosas, só dentro daqueles que professam cristianismo. Veja. Então, todo este conhecimento, todo esse ensinamento que existe nas 1120 mensagens de irmão Brana, não é para encher a cabeça da gente, não, e fazer da gente diferente. Não. É que o povo está embaraçado mesmo. O povo está embaraçado. O povo está confundido. Cada um crê de um jeito. O diabo pulverizou esse conhecimento na mente das pessoas. Então Deus enviou a mensagem para que cada um que esteja embaraçado em qualquer linha vai ter ali algo para desembaraçar aquela pessoa. Desembaraçou a mim, desembaraçou vocês também. Amém? A mensagem não veio para embaraçar ninguém, não. Por isso, quando você ouve esses ismos da mensagem, essas pregações complicadíssimas, não. Deus colocou uns na igreja para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Esses dons é para facilitar ainda mais a compreensão da mensagem para as pessoas. Se é para complicar, então, você já pode ver que é falso. O Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem é para pessoas simples. Até o louco não erra o caminho. Amém? Conhecimento, diz o profeta. Olha aí. Ó, que coisa. Conhecimento é uma grande coisa, nós preenchemos. E hoje estamos cheios disto, conhecimento. E hoje 65. Veja hoje o conhecimento. O que o mundo colocou na mão de todo mundo, no bolso de todo mundo. A pessoa hoje tem um mundo no bolso, já falamos disso, através do celular, com internet e assim por diante. É uma tecnologia. Se souber usar para o bem, é uma grande bênção, mas é complicado. Mas vê você, conhecimento. Como eu estava dizendo outro dia, falando naquele assunto de conhecimento, havia um homem do lado de fora, estava falando com um amigo meu ali, de pé, e disse: se um homem não crê em cultura, por que está ele lendo a Bíblia? Eu pensei, olha só, defendendo o conhecimento, veja as situações que o nosso profeta enfrentou. Se um homem não crê em cultura, por que está lendo a Bíblia? Olha o que o profeta disse. Eu pensei, bem,
Se eles não entenderam o que o Senhor Jesus disse, como que eles vão entender um estúpido como eu o que eu digo? Então, isto é um consolo para o pregador. Se com o próprio Jesus Cristo ali de pé, em carne, podia colocar a mão nele ali. Ele era literalmente Deus em carne. Nele habitava a plenitude da divindade, tudo estava ali. Eles já não entenderam. Aí o profeta disse, e um estúpido que nem eu? E eu digo, e eu? Aí é que está. Mas assim como houve uma maioria que não entendeu lá, há uma maioria que não entende aqui. Assim como houve uma minoria que entendeu lá, há uma minoria que entende aqui. Lá muitos entenderam o que Jesus falou. Então ali era o ministério dele, Deus em Cristo. Mas dentro do programa dele estava ele continuar o ministério dele, Cristo na igreja. Então hoje, do Pentecostes para cá, é Cristo na igreja, através dos seus verdadeiros apóstolos, dos seus verdadeiros profetas, dos seus verdadeiros pastores, dos seus verdadeiros mestres, dos seus verdadeiros evangelistas. Então eu não tenho que me preocupar que a maioria não vai me entender, porque também não entenderam Jesus. Mas vai haver, e haverá, e tem havido, e vai haver aqueles que só uma pincelada, uma coisinha ou algo assim, pronto, atingiu. Amém? Não é o esforço do pregador. Contudo, o pregador tem um dom. Como eu disse, o dom do pregador faz dele um facilitador. Se ele é um complicador, ele não tem dom, é coisa nenhuma. Porque o grande segredo do Evangelho é a sua simplicidade. O que o diabo fez? O diabo falou, não, gente, essa Bíblia é complicada, vocês têm que estudar. E uma das preocupações que eu tenho é quando eu leio a mensagem, e o profeta dá aquelas receitas simples, e eu falo, será que o povo está aceitando? Será que eles não estão pensando, não, mas será que o profeta disse isso aí, mas é uma força de expressão, é uma maneira de dizer, é só isso? É só isso. Nós temos que tomar a mensagem do jeito que ela é. Não tenha medo. Simplesmente se diz que é isso, diz, Senhor Deus, eu aceito isso e vou fazer isso. Pronto. Deus está obrigado a cumprir sua palavra. O senhor disse certo, pastor Oscar? Vou repetir então, você não entendeu. Deus está obrigado a cumprir a sua palavra. Porém, não no tempo que você quer. No tempo dele. Porque passa os céus e a terra, a palavra dele tem que ser cumprida. Amém? Eles não puderam nem mesmo entendê-lo. Tão claro como ele foi. Ele falava da natureza. Tão simples entender Jesus. Simples para quem tem olho. Mas para quem era cego não vê nada. E hoje é a mesma coisa. Ele disse ali um dia, a não ser que vocês comam o corpo, o sangue, bebam o sangue, como o corpo do Filho do Homem, não tem vida alguma em vocês. Ele não explicou isso. Olha aí, ó. Ele não explicou isso. Ele seguiu em frente. Isto é certo. Vem, falou e foi embora. Em outras palavras, vamos ver a reação deles. Bem, eles disseram, este homem é um canibal. Comer a carne dele? Queríamos nós comer seu corpo, beber seu sangue? Ele é um vampiro. Vem, ele quer que viremos vampiro. Vem esses intelectuais
Eles estavam atrás de Jesus, entendendo o sermão dele, entendeu? Do gogó para cima. Mas teve uma hora e teve uma prova de que Jesus disse: agora vocês têm que confiar em mim. Eu vou falar e não vou explicar. Exigia posição. Já era também o contrário com Jairo. Jairo cria nele, sabia que ele era um homem de Deus. Se não fosse de Deus, como é que ele podia fazer aquilo que ele estava fazendo? E Jairo queria, ele queria seguir Jesus, não queria sair da sinagoga, e coisa e tal, e coisa e tal. E eu sei que o senhor é um mestre vindo de Deus, e você sabe. Você crê? Então você vai ter que tomar uma posição, Jairo. Aí a filha dele ficou doente. Olha aí, Deus trata com cada pessoa. Se a salvação é individual, Deus trata conosco individualmente. A filha ficou doente. Falou, né? Se fosse comigo, até que aguentava um pouco. Se fosse com a minha mulher, até que aguentava um pouco. Mas com a minha filha, falou, agora eu vou ter que atrás daquele Jesus lá. E aí, quando ele foi, a coisa piorou. Falou, Jairo, não, já morreu. Aí, diz o profeta que ele saiu da sombra, se manifestou, entrou no meio do povo, chegou até Jesus, porque agora era a sentença, né? Ele ia tomar na cabeça mesmo, porque ele se expôs. Se expôs ali, o boato já ia correr, o Jairo está na religião do Nazareno, e corta ele da sinagoga. Ele teve que se posicionar. Entendeu? E a mesma coisa hoje. A mensagem não pode estar só na nossa cabeça, porque a cabeça chama-se campo de batalha do diabo. Uma mensagem maior, batalha jamais pelejada, é tudo na nossa cabeça. A mensagem tem que passar por aqui, mas tem que descer no coração. Aqui está a arca, onde a palavra deve ser guardada. Então, o cristão revelado, se a mensagem estiver na mente dele, o inimigo vai tirar isso de um jeito ou do outro, mais cedo ou mais tarde. Mas quando a palavra desce para o coração, a tua palavra escondi, no meu coração me escondi, para não pecar contra ti. O diabo não pode entrar no seu coração, mas na sua mente ele entra. De muitas maneiras ele entra. Nós temos que saber isso daí. E agora? E agora que você leu um parágrafo da mensagem que você não entendeu? Você continua crendo que William Branham é um profeta? É o maior problema dos intelectuais que chegam na mensagem, admirando a mensagem. Antes de qualquer conhecimento da mensagem, você tem que aceitar. William Branham é um profeta enviado de Deus com uma mensagem para preparar a noiva para o arrebatamento. Não tem outro profeta, não tem outra mensagem com essa missão e não tem como ir para o arrebatamento sem ter essa mensagem. Pronto. O que ele falar, se eu não entendi, amém, eu vou para frente. Um dia você vai conhecer. Porque todo conhecimento, meu irmão e minha irmã, que você tem que ter das coisas de Deus, da Bíblia, da mensagem, que estão ligadas ao seu arrebatamento, ao seu amadurecimento, ao seu crescimento espiritual, o Espírito Santo vai te dar. Na hora certa, no momento certo. Então vem. Ele é vampiro. E não explicou. Mas ele disse, minhas ovelhas ouvem minha voz. Aí, ó. Você crê que faz parte dessas ovelhas? Pois se tem ovelha, tem pastor. As ovelhas são de Jesus, não é do pastor Luiz Carlos, nem de outro pastor. Mas o pastor Luiz Carlos e os outros pastores são instrumentos de Jesus. Então, a partir do ponto que ele fala a palavra de Jesus, as ovelhas ouvem aquilo. É simples de entender. Mas o duro é que as ovelhas
Nós estávamos lá no mundo. E não é que você passou a ser ovelha depois que você foi batizado, batizada. Você sempre foi ovelha, irmão, irmã. Desde antes da fundação do mundo. Ovelha desgarrada. Aí que está o problema. Cada um foi criado de um jeito. Religiosamente falando. Familiarmente falando. Você pega uma ovelha, por exemplo, né, que foi muito tempo criada com porco. Você imaginou uma ovelha que foi criada dentro de chiqueirão de porco? Ela fede porco, cheira porco. Pensou uma ovelha que foi criada com cabrito? Ela aprende a comer até espinho de roseira, porque ela não tinha o que comer. A águia que foi criada num galinheiro, aprendeu a comer minhoca, porque não tinha o que comer. Mas o mundo não muda a nossa natureza. Não muda, melhor dizendo, a nossa eleição. Não muda a nossa linhagem. O profeta diz, não há mudança na espécie. Fomos elegidos nele desde antes da fundação do mundo. Amém? Então nós viemos manifestando nesta era nosso ser, que nós somos, dentro de nós, porém numa carne pecaminosa e condenada. Por isso que nós tínhamos que ser redimidos. Então lá no Calvário a nossa alma foi redimida, nosso corpo não foi ainda. Aí que mora a questão. Quando Jesus manifestar nas nuvens, e nós sendo uma nova criatura, com um novo nascimento, nessa carcaça velha aqui, para vocês, os que morreram vêm num corpo novo. Agora, aí sim, perante o arrebatamento, então essa carne será transformada. Porque com essa carne ninguém sobe. Mas tudo isso, o poder que vai tirá-los da sepultura, dos que dormiram em Cristo, o poder que vai transformar nós se estivermos vivos, o poder que vai nos transladar para encontrar com Jesus, todo esse poder já está na mensagem. E ela estando em nós, não na cabeça, mas no coração, se você morrer, você ressuscita na primeira ressurreição. Se você estiver vivo, você é transformado. Você sabe por quê? É lei. Você sabe o que é uma lei? A lei da eletricidade, a lei da televisão, a lei do rádio. Isso existe, está aí, está passando por aqui. São leis de Deus. Então isso está em nós. Com esta confiança que o profeta disse, eleito não se perde. Amém? Creia que você é um eleito. Deus está interessado em você. Amém? Deus está tratando com você. Amém? De um jeito, outro e outro. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vem, isto viria ao eleito. Deus elegeu através da presciência, pré-conhecimento. Aquele que o Pai, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o traga. Então você não foi entregue, quem trouxe você pelo pastor, pela habilidade dele, não. É que ele pregou para você o evangelho do Pai. Do jeito que ele é, sem aumentar e diminuir. E isso penetrou nos seus ouvidos, desceu no seu coração e lá encontrou uma semente eleita, plantada. Aí brotou. Brotou. É isto. A palavra de Deus é semente. Você crê assim? Brotou. Agora tem que crescer. E quando você cresce e você aparece, aí é que está a questão. Aí o diabo tem interesse. Aí vem as pragas, vem o vento, vem a chuva de pedra, vem tudo que vem. Foi aquilo que eu já falei aqui, né? Dá uma chuva de pedra numa árvore aí, por exemplo, pela ela tudo. Caiu tudo. Caiu os frutos, caiu as folhas, caiu tudo. Aí você fala, é pé de limão ou é pé de laranja? Isso é pé de limão ou pé de laranja? Eu não sei quem.
Não sei se é pé de limão ou se é pé de laranja. Parece que é, parece que não é. Assim são muitos eleitos. Que é eleito. Eleito. Nasceu de novo, é uma nova criatura. Mas o diabo veio e pulverizou o seu pulgão, derrubou tudo. Veio uma chuva de pedra, derrubou tudo. Mas não é que se for pé de laranja, que tomou uma saraivada de pedra, que praguejou, aquilo precisa de cuidado. Quando volta as folhas, volta de laranja. Quando volta o fruto, volta de laranja. Porque cada espécie tem que produzir a mesma coisa. Vocês estão entendendo isso? Crê nisso, meu irmão, minha irmã. Não deixe o diabo dizer para você que você não é eleito, que você não é ovelha. Não aceita isso. Então, pastor, eu voltei para o mundo, voltei a fazer isso, voltei a comer lavagem de porco. Ih, o que é isso, rapaz? Eu não como essas coisas. Estou sentindo fedor meu, até fumar estou fumando, olha que carniça. Pois é, eu sei isso aí, larga disso. Passa a cheirar a ovelha. Anda com ovelha que você cheira a ovelha. Come com ovelha que você cheira a ovelha. Viu? Come comida de ovelha, anda com pastor de ovelha. Amém? É simples, por isso que o evangelho é simples. Creia no poder do sangue de Jesus Cristo que limpa tudo. Por isso que nós cantamos alvo mais que a neve. Se Jesus Cristo tivesse ensinado diferente, dito assim, uma vez que você nasce de novo, é uma nova criatura, você é limpo, nunca mais você se suja, ele não deixaria o sangue dele no propiciatório. O profeta diz, somos salvos pela graça, o sangue nos mantém limpo. Então você se lava, você se limpa nesse sangue. Amém? Aí é que está. A pessoa que está no mundo, você imagina a pessoa que está com uma roupa que está suja. Quem é mecânico sabe disso. Né, Mandoni? Mecânico, está lá. Macacão lá. Não sei o que é macacão. Assim. Suja de graxa aqui, suja ali, suja ali, suja ali, suja ali. É o seguinte, se sujar a mão um canto, nas costas, na frente, não, que diferença faz? Mas pega lá uma capa branquinha, bem branquinha, sem nada. Você só dá um pontinho preto de graxa nas costas dele assim na frente. Ah, de longe já vê. Então assim somos nós, irmão. Os que o mundo repara. Porque aparece mais. Amém? Então notem, vamos encerrando. E todo aquele que o Pai tem me dado virá, e eles compreenderão isto. Então, aqueles discípulos não puderam compreender isto, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue. Mas eles creram nisto. Vem? Isto é correto. Se você crê nisto, eu não posso compreender. O profeta dizendo agora, eu não posso compreender muitas coisas. De fato, ele não pôde mesmo. Tem coisas da Bíblia hoje que eu não compreendo e também não achei que o profeta falou alguma coisa. Se não compreendo, não falou, não pregou, não estou preocupado com isso, porque isso não tem nada a ver com o nosso arrebatamento. Pode ver com esses ismos aí, ó, envolvido com milênio, com eternidade, com isso, com aquilo, com coisas que nós vamos, simplesmente vai ser uma consequência. O assunto é a posição hoje, ter o Espírito Santo para receber tudo aquilo que Deus tem programado para nós. Então, aí está. Isto é correto. Eu não posso compreender muitas coisas, mas eu creio nisso de qualquer forma. Por quê? Deus disse que isto era assim e eu creio. Amém? Billy Paul deu esse testemunho quando esteve aqui no Brasil. Ele, sendo filho do profeta, ele disse, o profeta disse, eu creio. Eu não entendo, mas eu creio. Ele disse, porque eu já tenho conhecimento suficiente para saber quem é ele e o que ele veio fazer. Ele disse, eu creio. Eu não entendo, mas eu creio. Em outras mensagens, o profeta refere-se a esse mesmo assunto. Ele diz assim, ele abre mais o assunto.
Ele diz, Jesus disse aquilo na reunião dele, quem não comer do meu sangue, na minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. O profeta diz, Jesus fez de propósito porque tinha muito parasita atrás dele. Falou, vou dar uma chacoalhada na coisa para ver desse povo todo atrás de mim, quem é que crê em mim mesmo. Se eles crêem mesmo, só estão esperando aí que eu transforma pão e peixe. Vamos ver mesmo quem crê na coisa mesmo. Entendeu? Vamos ver se vem na igreja só por causa de cura divina, só por causa para ter um emprego melhor, por causa de dinheiro, por causa de emprego. Vamos ver se vem na igreja mesmo, só por causa disso mesmo. Aí você vai orar, ele não te abençoa. Você está doente, você ora, ele não te cura. Ele quer só saber da sua reação. Vamos ver mesmo, se crê em mim mesmo, se confia mesmo. Ele falou e não explicou de propósito. Os discípulos. E sabe quem é que veio explicar isso depois? O apóstolo São Paulo. Falou, o corpo dele representa o pão da ceia. O sangue dele representa o vinho da ceia. Amém? Então, isso só é possível se tiver a natureza de cordeiro. Então, aí nós iremos ouvir a voz do bom pastor. Só que existem muitas vozes. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Vozes. E sabe por que a gente não é enganado? Porque você vem equipado com isso. Quem cria animal, gado, vaca, essas coisas sabe disso. Pode ter aquela montoeira de vaca com seus bezerros. Os bezerros entendem o mugir de cada vaca, a vaca entende o mugir de cada bezerro. Qual foi a teologia que ele fez? Qual foi o treinamento que ele teve? Nenhum. Veio com elas. Então isso também veio conosco. Amém? Aí você vai entender o que é uma vida automática. Uma vida cristã automática. Mas você tem que ter uma sintonia. Você tem que estar ligado, não é assim? Vida automática, não é assim? Você tem portão eletrônico em casa? É assim que funciona. Tem lá né? Lá tem uma antena, você tem um controle. Tá, pum. Mas tem que estar na distância. Né? Passou 2 quarteirão, você aperta, não abre. Mas o que você entrou na frequência, pá, pum. E aí? O que você está precisando? O portão não abre? É que você está longe de Jesus. Chega perto. Você tem o controle. Chega perto. Chega mais perto. Pá, pum. Assim é a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé? Creia de todo o seu coração nesta hora. Chega até Ele. Chegai-vos a Ele. Chegai-vos a Deus. E resistiu o diabo. E Ele fugirá de vós. Funciona, pastor? Claro que funciona. Tem pilha no controle? Tem. O portão está funcionando. Isso está. Você está muito longe. Chega perto. Chega na distância que Ele vai te atender. Ele te atende. Isto, todas as formas. Senhor Jesus Cristo. Muitos não entenderam o Senhor. E o seu profeta disse que se não entender o próprio Jesus, como é que entenderão um estúpido que nem eu? E eu digo a mesma coisa. Lá precisou da revelação. E aqui continua precisando da revelação. Lá teve uma igreja que triunfou. E aqui haverá uma igreja que triunfará. Porque a mesma fé é o mesmo Senhor, o mesmo batismo, o mesmo Espírito. O mesmo Deus que multiplicou os peixes e os pães. O mesmo Deus que transformou a água em vinho. O mesmo Deus que curou o cego, o coxo. O mesmo Deus que expulsou o demônio. O mesmo Deus. Ele demonstrou isso depois através de Pedro, de Paulo, dos demais mensageiros, através do nosso profeta, e tem demonstrado também nesses dias. Mas não se esqueça, e nós não esquecemos, que assim como eles enfrentaram o diabo lá, nós enfrentamos aqui também. Assim como eles usaram a palavra para vencê-lo, nós temos que usar a palavra para vencê-lo também. E usar a porção da palavra da hora, a mensagem do 7º anjo.
Senhor Jesus, entrego tudo isso em suas mãos. Cada pessoa, cada coração. Que você possa nesta hora agora, com toda certeza, com toda fé, fazer essa conexão com o trono da graça. Sem medo, sem medo. Arrependa dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas. E acione as bênçãos que você precisa. Peça a Ele, fale com Ele e Ele concederá. Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, que o Senhor possa ser vivificado, confirmado no meio do Teu povo, aqui em Lençóis, em Óleo, em Ourinhos e os demais irmãos pela internet. Abençoe, Senhor Deus, o nosso retorno, o nosso descanso e também, Senhor, os cultos de amanhã. A escola ali em Bauru e o culto de Santa Ceia na cidade de Óleo. Pedimos tudo em seu nome e agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Cumprimento seu irmão, sua irmã. Te agradecemos por tua bondade. Te agradecemos por tua bondade, glória a ti, glória a ti. Deus abençoe meu José Antônio e família em União de Minas, irmão Jorge, esposa em Bastos, irmã Rosana e filho em Óleo, irmão Diego, irmã Jéssica e irmã Ana Clara em Botucatu. Amém? Te agradecemos por tua bondade, glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade, glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem com o pão da vida, com o pão da vida. Que as nossas almas se alimentem com o pão da vida, que é Jesus. Deus te abençoe e tenha uma boa noite.